Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa verdadeira obra de arte da biologia, o nosso sistema excretor. E olha, não é só sobre jogar o lixo fora não, é muito mais que isso. A gente está falando de uma estação de tratamento super sofisticada que trabalha sem parar, 24 horas por dia, para manter o corpo vivo e, mais importante, em equilíbrio. Pois é, vamos começar com essa pergunta que parece até um pouco assustadora, né? O nosso corpo produz substâncias tóxicas todos os dias. É um subproduto normal do funcionamento dele. Então, a grande questão é, como é que o corpo não se envenena? A resposta, claro, está toda no sistema que a gente vai explorar agora. E a palavra mágica aqui é essa, homeostase. Pensa nisso como um malabarismo constante. O corpo precisa manter a quantidade de água, de sais, de tudo, numa faixa muito, mas muito específica para que os músculos, os neurônios, enfim, para que tudo funcione direitinho. É uma batalha diária para manter esse equilíbrio interno tão delicado. Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte. A gente começa entendendo o problema universal, que é se livrar de resíduos tóxicos. Depois, vamos ver as soluções geniais que a natureza criou para isso. Aí, a gente foca na anatomia do nosso sistema. Conhece o herói microscópico da história, que é o néfron, desvenda como a urina é formada em 3 passos e, para fechar, descobre como tudo isso é controlado de forma super precisa por hormônios. Ok, vamos começar pelo começo, pelo porquê. Afinal, por que esse sistema todo é tão fundamental? A resposta está nos subprodutos do nosso próprio metabolismo. E aqui está o pulo do gato. Toda vez que o corpo usa proteínas para gerar energia, sobra um resíduo chamado amônia. E a amônia é muito, muito tóxica. Então, o grande desafio da evolução foi criar um jeito de jogar essa amônia fora sem, no processo, perder água e nutrientes que são vitais. E a natureza, como sempre, achou saídas brilhantes e bem diferentes para esse problema. A estratégia que cada animal usa para se livrar desses resíduos depende totalmente do ambiente em que ele vive. Essa tabela mostra tudo de um jeito bem claro. Olha só, os peixes, por exemplo, que vivem na água podem se dar ao luxo de liberar amônia direto no ambiente. Ela é muito solúvel, então se dilui e pronto. Já as aves e os répteis precisam economizar cada gota d'água. Por isso, eles transformam os resíduos em ácido úrico, que é quase uma pasta. E nós, os mamíferos, a gente está no meio do caminho. Convertemos a amônia em ureia, ela é menos tóxica e precisa de uma quantidade moderada de água para ser eliminada. É o equilíbrio perfeito para o nosso estilo de vida. Bom, depois de ver essas soluções da natureza, vamos focar na nossa. Vamos pensar no sistema excretor humano como a mais moderna estação de tratamento de água feita sob medida para o nosso corpo. A estrutura é até que bem simples e elegante. Tudo começa com os 2 rins, que são os nossos filtros de alta performance. A urina que eles produzem desce por 2 tubos, os ureteres, até chegar na bexiga, que funciona como um reservatório. E, finalmente, a uretra, que é o canal de saída. É uma linha de produção, sabe? Bem clara e eficiente. Agora vamos dar um zoom nos rins. A verdadeira mágica acontece em 2 áreas principais. Uma mais por fora, chamada córtex, e outra mais por dentro, a medula. É exatamente nessas regiões que o trabalho pesado de filtrar e reprocessar o sangue acontece de verdade. E se a gente der um zoom ainda maior, ao nível que não dá para ver a olho nu, a gente encontra a grande estrela do show, a unidade de trabalho do rim. O néfron. 1 milhão. É mais ou menos esse o número de néfrons que existe em cada um dos nossos rins. É uma quantidade impressionante de micromáquinas trabalhando juntas para manter o sangue limpo. E cada um desses milhões de néfrons funciona como uma mini fábrica. Primeiro, o sangue chega com tudo, sob alta pressão, no glomérulo. O líquido que vaza dali é coletado pela cápsula renal. E a partir daí, esse líquido viaja por uma série de túbulos supercomplexos. É nesses túbulos que a mágica acontece. O corpo recicla o que é útil e faz o ajuste fino do que vai ser descartado. Mas como exatamente o néfron transforma sangue em urina? Dá pra gente dividir esse processo todo em 3 passos fundamentais. Agora, se segura, porque esse número é de cair o queixo. Todos os dias, os nossos néfrons filtram mais ou menos 180 litros de fluido do sangue. Para ter uma ideia, isso é o equivalente a 90 daquelas garrafas de refrigerante de 2 litros. É um volume absurdo de líquido passando por ali. Só que, claro, a gente não elimina tudo isso. No fim do dia, a produção de urina fica em torno de 1,5 litro mais ou menos. Então, para onde foram os outros 178,5 litros? A resposta está na genialidade desse sistema e na sua incrível capacidade de reciclagem. Então, vamos aos 3 passos. Primeiro, a filtração.
Pensa numa peneira de alta pressão, que separa as coisas pequenas do sangue. Depois, o passo 2, a reabsorção. Essa é a etapa da reciclagem, onde o corpo, de forma muito inteligente, pega de volta 99% da água e todos os nutrientes importantes que tinham passado pela peneira. E por último, o passo 3, a secreção. É o ajuste final, onde o corpo ativamente joga para dentro do túbulo alguns resíduos extras que ele quer eliminar, tipo certos íons ou restos de medicamentos. Mas esse sistema todo não funciona no piloto automático, não. Pelo contrário, ele é regulado de uma forma super inteligente, por mensageiros químicos, para se adaptar às necessidades do corpo a cada segundo. A função dos rins é tudo menos estática. Ela é ajustada o tempo todo por hormônios. E o principal deles é o hormônio antidiurético, o famoso ADH. Ele funciona quase como um termostato, dizendo para os rins quanta água eles devem reter e quanta devem eliminar. E essa comparação aqui deixa tudo bem fácil de entender. Quando o corpo está desidratado, ele libera um monte de ADH. Isso faz os rins ficarem mais absorventes, sabe? Eles pegam de volta o máximo de água possível e a urina sai escura e concentrada. Agora o contrário. Quando se bebe muita água, ou álcool, que inibe o ADH, acontece o oposto. Pouca água é reabsorvida e o resultado é muita urina, bem clarinha e diluída. É um sistema de feedback simplesmente perfeito. E o ADH não trabalha sozinho. Tem a aldosterona, que ajuda a controlar os níveis de sal, o que acaba controlando a água e a pressão. E tem também o FNA, que é liberado pelo coração quando a pressão sobe muito. Ele faz o contrário, ajuda a eliminar sal e água para a pressão baixar. É uma verdadeira dança de hormônios para manter a tal da homeostase. E para a gente fechar, vamos pensar nesse número aqui. Por dia, os rins filtram cerca de 2.000 litros de sangue. O volume total de sangue do corpo passa por eles centenas de vezes todos os dias. É uma tarefa gigantesca acontecendo aí em silêncio a cada minuto. Isso nos leva à pergunta final. Sabendo da dimensão e da importância desse trabalho todo, como é que a gente pode ajudar os nossos rins? A resposta começa com o básico, né? Beber bastante água, manter um estilo de vida saudável, tudo isso para garantir que essa estação de tratamento incrível possa continuar funcionando perfeitamente por muitos e muitos anos.